E na manhã de hoje, o novo presidente da OAB visitou o Tribunal Regional Eleitoral do Piauí e apresentou demandas da advocacia ao presidente da Corte, o presidente Sebastião Ribeiro Martins. Quem foi lá acompanhar tudo isso, você está vendo aí as imagens, foi o Tássio Cruz, que esteve lá hoje pela manhã, né, Tássio? Isso mesmo, Joelson. Uma primeira conversa, uma conversa inicial para se acertar, alinhar detalhes deste trabalho, que é, de certa forma, uma parceria, né? Nós temos os advogados que utilizam as instalações, estão nos julgamentos do Tribunal Regional Eleitoral, então é uma conversa importante inicial. Vamos acompanhar a reportagem de Tássio Cruz. O primeiro diálogo na Corte Eleitoral. O presidente da Ordem dos Advogados Seccional Piauí se reuniu com o presidente do TRE para uma conversa inicial do mandato. Durante o diálogo, os advogados apresentaram as demandas da categoria e alinharam as primeiras ações junto ao TRE. Demandas extremamente importantes, é sempre prazeroso estar no TRE, um tribunal onde sempre atuei de forma muito constante e permanente. E hoje nós trouxemos aqui pautas importantes para o tribunal, iniciamos um diálogo institucional importante, até para sempre melhorarmos a atuação da advocacia perante os tribunais. Temos várias prioridades importantes, seja em relação à advocacia piauiense, seja em relação à sociedade piauiense. Pautas importantes já começaram a ser enfrentadas pela OAB e acredito que é continuar trabalhando muito para mantermos os pilares que prometemos durante a campanha. Para o presidente do TRE, o maior desafio será aprimorar os processos dos julgamentos virtuais e ouvir as demandas dos advogados. Foi uma conversa muito boa, muito produtiva, né? Nós estamos aqui para ouvir as reivindicações da OAB, para aprimorar o processo eleitoral, sobretudo a questão dos julgamentos virtuais. Estamos aqui para atender e para ouvir os advogados piauienses. O juiz tem que primeiro instruir o processo, é um pouco demorado, né? Porque a Constituição garante a quem foi eleito o direito ao contraditório e ampla defesa. Então ele pode questionar, rolar testemunha, pedir perícia. Isso demora um pouco o processo eleitoral. E daí ainda tem o recurso para o TRE. Depois que o TRE julgar, tem o recurso ao Tribunal Superior Eleitoral, de modo que o processo, em nome da democracia, é democrático, ele exige essa contradição, essa pequena demora. Mas não pode ser tão demorado para evitar até que fique prejudicado no final do mandato, né, do prefeito ou do vereador. Com o avanço das notícias falsas e a desregulamentação da checagem dos fatos nas redes sociais, o presidente da OAB anunciou a criação de uma comissão da democracia para atuar no setor. Uma comissão extremamente importante, foi uma proposição inclusive minha, né, a criação dessa comissão. Acredito que ela pode auxiliar, inclusive, o Tribunal Regional Eleitoral na busca pelo melhoramento ou aperfeiçoamento do sistema, no sentido de evitar a desinformação, a fake news, né, e tantas informações falsas que às vezes dificultam e deslegitimam o processo eleitoral. Esse é o desafio central da democracia hoje, né? Porque você precisa garantir a liberdade de expressão, mas ao mesmo tempo não pode permitir que isso desequilibre o jogo democrático. Não é uma discussão simples, não é um debate fácil, mas de quem a gente espera que o debate venha é justamente de advogados, juízes e desembargadores. E já tem até presidente, Joelson, para essa comissão. O ex-juiz do TRE, o advogado Thiago Ferrer, que deve ser o presidente dessa comissão. E daquele papo de bastidor, de elevador, a gente desceu junto com o presidente da OAB, a gente conversava sobre esse desafio muito grande, que é você combater fake news, manter a liberdade de expressão sem ferir a democracia. A gente conversava, por exemplo, alguns países surgem na vanguarda dessa situação, como a Austrália, por exemplo, que já começa a criar uma jurisprudência nesse sentido. Então, essa comissão da democracia, que o presidente da Ordem falou, já começa a atuar como uma determinação da Ordem nacionalmente, que também deve criar essa comissão, e aqui no Piauí deve ser oficializado em breve, com o presidente já definido. O presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí, o desembargador Sebastião Ribeiro Martins, também fez uma análise do pleito das eleições de 2024 e a situação agora, né, desbocando nessa situação de 2025. Vamos conferir.
O ano passado nós tivemos um processo eleitoral, que foi o processo de preparar as eleições, a votação, a apuração. Este ano, 2025, vamos receber os recursos que vêm do interior, né? O Piauí tem 74 zonas eleitorais, já está em andamento algumas ações, os juízes ainda vão instruir. O que é instruir o processo? Ouvir testemunha, perícia. Já tomei conhecimento que tem 59 ações de impugnação de mandato eletivo, pode ser de prefeito ou vereador. Tem também várias ações tramitando, ação de investigação judicial por denúncia de abuso de poder político, abuso de poder econômico, fraude eleitoral, né? E também essa preocupação também de eventual participação não de organização criminosa nas eleições de 2024 é outro fato que preocupou o Tribunal Superior Eleitoral. E por mais que seja distante de nós, tudo aquilo que se discute fora do país, em nível global, pode afetar a realidade local, principalmente quando se tem, por exemplo, empresas operando redes sociais, empresas do estrangeiro operando redes sociais que funcionam no país. O presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí, desembargador Sebastião Ribeiro Martins, fez críticas ao que chamou de possível fim da checagem das notícias falsas nas redes sociais e levando em consideração que recentemente Meta, que é o grupo Meta, anunciou o fim do serviço de checagem de fatos no Facebook, no Instagram e no WhatsApp. Redes administradas pela empresa Meta, que é a empresa que originalmente era ali dona do Facebook somente. O encerramento do serviço foi uma exigência do presidente americano Donald Trump. Inicialmente, o cancelamento atingiria apenas os Estados Unidos. Vamos ver. Essa nova decisão lá do presidente americano realmente pegou de surpresa, né? Porque o próprio TSE é preocupado com as fake news, né? Porque é um atentado à democracia, né? A liberdade de expressão é um direito que está garantido na Constituição, mas tem limite, né? Você não pode ter a mentira, ofender a honra das pessoas. A liberdade de expressão é um direito fundamental para o bem da democracia. Como a imprensa tem o direito de informar ao cidadão, mas a imprensa não pode, por exemplo, ofender a honra sem checar a notícia, né? Então essa decisão do presidente americano realmente vai de encontro, né, com a própria preocupação do TSE, que criou lá em Brasília um centro contra a desinformação e a favor da democracia, para prevalecer a verdade e não que a mídia, as big tech utilizem, né, a internet para discurso de ódio, difamação, né, e ofensa à democracia. Essa questão é realmente muito complexa, muito complicada, mas precisa ser encarada para que a gente possa ter uma solução para esse problema. Lívia, o fato é que há uma preocupação hoje com a maneira como essas empresas, que não estão sediadas no Brasil, afetam a realidade e o dia a dia do brasileiro. Com certeza, Joelson. O posicionamento do presidente Trump tem esse impacto no Brasil por serem países que têm um histórico de colaboração não só política, mas como econômica. E o que a gente pode retirar dessa nova fase, desse segundo mandato de Donald Trump, é que existem dois tipos de discursos que ele vai elaborar. O discurso do que ele vai executar de fato, como é o caso dessa reforma nas redes sociais e como elas vão operar nos Estados Unidos, e o que ele fala para poder animar a sua base, fazer com que a base ela entenda que ele voltou para o poder e que isso vai fazer com que esse posicionamento dos Estados Unidos seja mais ostensivo, mas sem muitos resultados, como por exemplo a Groenlândia. Não é algo que de fato seja muito palpável acontecer no futuro, pelo menos não de acordo com os estudos de relação internacional e também da própria ciência política e entendimento de postura do presidente dos Estados Unidos. Então é muito difícil isso acontecer, mas é um discurso que chama atenção, é um discurso que fala, Donald Trump voltou para os Estados Unidos. Então, tudo isso entra em jogo. E o reflexo que isso tem no Brasil é como que vai ser essa relação diplomática com o presidente Lula e como que ele vai abordar essa dinâmica como, por exemplo, com o Mark Zuckerberg em relação à Meta e a checagem de fatos aqui no Brasil. Tudo isso tem que ser incorporado e entendido na particularidade de cada país e de cada presidente. Aí, Tássio. Nós já tivemos, Jorge, inclusive um posicionamento da Advocacia Geral da União contra o possível fim dessas checagens aqui no Brasil. Então é algo que, principalmente quanto ao X, que já deixou de checar, agora também as empresas do Meta, preocupam as cortes eleitorais porque eleições podem ser decididas a partir disto. Nós tivemos agora um caso recente quanto ao Pix,
que envolveu muitas notícias falsas que circularam. Nós tivemos um vídeo do deputado Nicolas que não criou fake news, mas que teve, por exemplo, mais visualizações do que habitantes no país, mais de 300 milhões de visualizações, o vídeo já ultrapassa. Ou seja, essas redes sociais ganham poder e influenciam diretamente a população. Então, por isso, o TSE e o TRE aqui do Piauí demonstrando muita preocupação. Quanto rapidamente à primeira fala do presidente, Joelson, a preocupação ele citou aí quase 70 processos que já estão tramitando na Corte Superior Estadual. Qual é o desafio? Nós temos aí poucos desembargadores titulares para analisar essa quantidade grande de ações. E o medo da Corte e também dos candidatos e da população é que nós tenhamos somente ao final dos mandatos uma solução dessas ações. Nós tivemos, por exemplo, aqui em Teresina, a situação do vereador Leonardo Eulalio, que só teve o seu mandato cassado pelo TSE, faltando aí pouco mais de 6 meses para o fim do mandato. Ou seja, uma eficácia limitada para uma decisão tão importante. Por exemplo, podemos ter prefeitos governando o município por quase 4 anos e ao final desse mandato a decisão ser tomada em âmbito do TSE. Então, por isso, a Corte tomando muito cuidado e tentando dar agilidade à análise desses processos.